Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, eu tenho certeza que você já conhece e sabe que esse canal tem muitos vídeos à sua disposição, tá bom? Hoje o canal está com um design diferente e as pessoas às vezes perguntam, pastor, por que o senhor muda sempre de design? É porque eu mudo o design de acordo com a necessidade. Hoje eu tenho necessidade de textos maiores e eu tinha que ter maior espaço para os textos. Então, eu dei uma mudada aqui no design do canal, tá bom? Para poder sobrar um espaço maior para colocar os textos, tá bom? Então, hoje eu quero trazer aqui para você mais um vídeo especial e esse você precisa assistir do começo até o fim, porque é muito necessário, principalmente para você que já é pastor, já é líder, para você entender como está funcionando, né, os dias atuais, como o mundo está. E um dia desse, eu fui surpreendido por um cidadão de idade, inclusive, e disse: Pastor, o senhor tem condições de falar sobre física quântica? E eu disse: Olha, eu tenho. Se você quiser ter um espaço aí, reservar um espaço para a gente falar sobre esse assunto, a gente fala. E para a glória de Deus, eu tinha lido bastante já sobre, e continuo lendo, né, sobre física quântica e principalmente as implicações da física quântica na teologia. Bom, então hoje eu vou falar sobre esse assunto que é muito importante, porém você sabe muito bem que o canal tem muitos assuntos aí, são muitos vídeos, tem curso de hebraico, né, de alfabetização em hebraico, tem curso de liderança cristã, enfim, são muitos assuntos. Eu não vou deixar passar essa tela toda aí, porque é muita coisa que vai passar. Com certeza você já assistiu em outros vídeos essa demonstração de tudo que nós falamos. Tá bom? Então vou aqui, sem perda de tempo, abrir a tela para a gente já ver esse tema tão interessante de hoje, certo? Então, eu coloquei aí alguns elétrons, alguns átomos, prótons e elétrons, né, se movimentando, e um C, né, aí também na onda quântica, para falar um pouco sobre teologia e ciência quântica e o espiritual e o físico. Veja só, nós estamos vivendo dias em que os pastores precisam estar preparados para alguns assuntos. Eu estava ministrando numa igreja, aplicando um curso naquela igreja, e um cidadão já de idade, acho que uma idade talvez equivalente a mim, um pouquinho mais velho do que eu, fez essa pergunta: Pastor, o senhor conhece alguma coisa sobre quântica, física quântica? E eu disse: conheço. Se for necessário, a gente pode reservar um espaço para conversar sobre isso. Bem, e a felicidade é que eu já li muito sobre isso, já estudei muito sobre isso, eu tenho vários livros aqui, depois eu vou mostrar alguns dos livros que eu tenho a respeito desse assunto, mostrar para você, de repente você pode interessar comprar, mas é aquela história. Os dias atuais requer dos líderes evangélicos, principalmente, um preparo um tanto quanto especial, porque a ciência se multiplicou. Já chegou aquele tempo em que Daniel disse no livro dele: a ciência se multiplicará, ou seja, Deus dizendo a Daniel, né? Então a ciência já se multiplicou. Então vamos em frente. Bem, é, eu creio em Deus, já li vários livros nesse sentido, sobre ciência quântica, sobre teologia e ciência quântica, sobre o Deus quântico, sobre Jesus quântico e Jesus cósmico. Já li sobre tudo isso. Porém, eu continuo crendo em Deus como a Bíblia diz que ele é. Muito embora eu admiro, né, aqueles escritos, eles não são é, espúrios e de jogar fora, não, nada disso, mas não estou aqui criticando a ciência quântica, pelo contrário, é uma grande ciência, porém, eu continuo crendo, né, naquilo que a Bíblia diz, e eu trouxe aqui alguns textos
A respeito de Deus, eu creio da forma que a Bíblia diz. Então, eu vou falar agora, antes de falar sobre o Deus quântico, eu vou falar sobre a questão de espírito e físico, né? O espiritual e o físico. Vamos aqui para o Deus no qual eu creio, falando agora sobre a questão do espírito, né? João 4:24, a palavra de Deus diz assim, foi o próprio Jesus que assim se pronunciou: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem, os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, estas foram as palavras de Jesus que, segundo nós cristãos que estudamos a Bíblia, dizemos ele é Deus. E se ele é Deus, nada melhor do que ele para dizer essa verdade tão absoluta. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Bom, então, em outros vídeos eu tenho alguma explicação sobre esse texto, mas agora eu vou me ater à questão do Deus quântico, né, do Jesus quântico, do Jesus cósmico e da teologia e a ciência quântica, certo? Vou me ater a esse assunto. Claro que eu não posso, num vídeo, trazer tudo que eu já li a respeito dessa matéria, mas vou trazer algumas coisas, dando algumas pinceladas, tá bom? Então, Gênesis 1 e 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós encontramos na Bíblia Sagrada 528 vezes a palavra espírito, certo? E sempre a palavra espírito, na Bíblia Sagrada, está relacionada a um ser imaterial, ou seja, que não tem a ver com a matéria, e que é um ser que é invisível aos nossos olhos e que, segundo a Bíblia, está aqui em nós. A Bíblia nos mostra, quem é adepto da doutrina da tricotomia, que é o ser trino, sabe que a Bíblia nos mostra que Deus nos fez espírito, alma e corpo. Então, o espírito está mais no interior e existe até um texto lá em Eclesiastes 12:7, talvez você já tenha lido, às vezes até em funerais, né, aparece lá esse texto escrito, dizendo assim: o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, ao Deus que o deu. Então, eu continuo crendo dessa forma, apesar de ter lido muito já sobre ciência quântica, mas continuo crendo dessa forma que a Bíblia nos informa a respeito de quem é Deus e de como é Deus. Deus é espírito. Bom, então vamos em frente para a gente continuar batendo nesta tecla. Conceito teológico de Deus. Eu vou trazer aqui um conceito de um teólogo muito respeitado, que nós batistas, os presbiterianos, enfim, a maioria dos cristãos respeitam, que é Langston, né? O teólogo Langston define Deus como espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Esse é o conceito que Langston deu, né, definindo Deus. E eu escrevi aqui mais embaixo: de acordo com a Bíblia, Deus é um ser onipotente, onipresente e onisciente, que criou todo o universo. Na Bíblia, Deus é representado como um indivíduo com uma forma semelhante à de um ser humano. Bem, não adianta, desde Gênesis ao Apocalipse, Deus é representado na Bíblia como a forma de um indivíduo e é semelhante a um ser humano. Bem, eu preciso me aprofundar mais para dizer o que a Bíblia diz sobre isso e qual é o conceito teológico? Não, porque a maioria dos teólogos que tiverem agora de plantão, eu sei que eles já concordam com isso. Mas vamos em frente. O objetivo desse vídeo não é fazer você deixar de crer na quântica, na ciência quântica, não é fazer você achar que
a Bíblia desmente a ciência quântica, não é nada disso. O objetivo desse vídeo é chamar a nossa atenção, até mesmo de nós pregadores, de nós teólogos, sobre como está, no momento atual, o mundo a respeito da evolução da ciência, cumprindo-se exatamente o que disse Daniel, no seu livro, inspirado por Deus, que a ciência se multiplicaria, e ela já se multiplicou. Bem, conceito quântico de Deus. Vamos agora ver os cientistas quânticos. Eu quero até dizer que já existem, viu, cientistas que são muito fera, inclusive doutorados, PhD, etc., em quântica, e já diz, eu creio em Deus e a ciência quântica pode provar que Deus existe, certo? Então, o conceito quântico de Deus é uma tentativa de explicar a relação entre a física quântica e a fé, usando a física quântica para interpretar conceitos teológicos. Eu acredito que você já leu o livro, eu também eu tenho ele aqui, eu tenho vários livros desse aqui, tem inclusive em PDF, se alguém desejar eu posso mandar para você. É Paulo e a ciência quântica, né? O apóstolo Paulo e a ciência quântica. Tem muita coisa desse tipo, né? Então, na física quântica, os objetos, ou seja, as coisas, né? Vou fazer a palavra coisa para objeto. Na ciência quântica, os objetos ou as coisas são possibilidades e a consciência quântica escolhe uma delas. Bem, para os que entendem da quântica, essa consciência quântica está em nós, certo? Então, eu estou aqui com um controle, né? Ó, isso aqui é um controle, certo? Estou com esse controle aqui, mas ele não é feito daquilo que eu estou vendo. E Paulo fala sobre isso, né? E isso, na verdade, é também ciência quântica. Ele é feito de átomos. E esses átomos ainda são divididos em partículas menores, prótons, elétrons e nêutrons, e esses nêutrons e prótons ainda são divididos ainda em partículas menores. E assim, se a gente for viajar na ciência quântica, não é quase infinito o negócio, certo? Então, na física quântica, os objetos são possibilidades e a consciência quântica escolhe uma delas, ou seja, a possibilidade que a minha consciência informa que isso aqui é um controle feito de plástico e tal, tal. Só que até mesmo na Bíblia, lá, Paulo está dizendo que aquilo que nós vemos não é feito daquilo que nós estamos vendo. E Paulo está certo, é feito de átomos, prótons, elétrons, nêutrons e outras partículas menores, certo? A escolha de Deus, o campo quântico, também alguns cientistas da quântica, eles consideram Deus um campo quântico, né? Mas vamos em frente, eu não posso me aprofundar muito nisso, senão o vídeo fica muito longo. Eu estou apenas pincelando algumas coisas. Então, a escolha de Deus, o campo quântico, transforma a possibilidade quântica em um evento real que é experimentado por um observador. Então, isso aqui foi transformado num evento real e eu, que sou observador, estou vendo que isso aqui é um controle, certo? Vamos navegar nesse sentido. A mecânica quântica argumenta que o que acontece dentro de nós, e o que acontece dentro de nós cria o que acontece fora. Essa parte aí da ciência quântica também, ela migra um pouco para aquela questão da confissão positiva, né? Há muitos cristãos que são do ramo da teologia da confissão positiva, certo? Então, de qualquer forma, a ciência quântica está tentando explicar a Deus e já existem cientistas da quântica que dizem Deus existe e eu posso até provar que ele existe, certo? Vamos em frente para a gente ver o quanto esses dias atuais precisamos estar bem preparados e bem informados.
O que físicos da ciência quântica dizem sobre Deus? Vamos ver aí o que é que eles dizem, né? Na física quântica, os objetos não são coisas determinadas, conforme eu já falei aqui, mostrando o controle. São, na verdade, possibilidades, dentre as quais a consciência quântica, que no caso é Deus, né? E nós temos, segundo a quântica, essa partícula dentro de nós, escolhe uma. A escolha de Deus, então, transforma essa possibilidade quântica em evento real, experimentado por um observador. Então, Deus nos faz ver os eventos reais, porém, quando pegamos qualquer objeto, quando vemos qualquer objeto, qualquer que seja, né, seu carro, tal, etc., precisamos entender que pela quântica ele não é feito daquilo que você está vendo. E Paulo se reportou a isso, é claro, né, nas cartas. Ele é feito de átomos, prótons, elétrons, nêutrons e outras partículas menores. Por isso que Paulo diz, aquilo que você vê não é feito daquilo que você está vendo, né? Ele diz nas suas cartas. Mas vamos em frente. Há muitos textos bíblicos, muitos mesmo, citados pelos os adeptos da ciência quântica, daqueles que explicam o Deus quântico. No final desse vídeo, no finalzinho, eu vou dizer por que eu não creio exatamente, muito embora aceite muita coisa da ciência quântica, mas não creio exatamente como a ciência quântica diz a respeito de Deus. Bom, a ciência quântica tenta provar que Deus existe. Bem, há muito tempo atrás, eu li um artigo dizendo cientista hindu, né, prova pela ciência quântica que Deus existe. Eu digo, rapaz, eu pensei logo, eu digo, vou começar a pesquisar sobre esse assunto. E comecei a conseguir livros neste sentido, e eu tenho vários livros neste sentido, certo? Então, existe até um cientista quântico aí, doutorado em ciência quântica, e escreveu Deus não está morto, e isso se transformou também num filme. Existe um filme, Deus não está morto. Assim como existe o filme dos ateus, Deus está morto, existe também um filme de um cientista, assim, inspirado em escritos, né, da ciência quântica, com o título Deus não está morto. Existem vários autores, inclusive, com livros com esse título, certo? Você só vai pesquisar na internet aí que você vai encontrar. Deus não está morto. Bem, quando a gente lê essas coisas tudo, a gente se sente feliz, eu me alegro com isso, porque vejo que a palavra de Deus está se cumprindo, a ciência realmente se multiplicou, certo? Deus existe e a ciência está descobrindo evidências de sua existência. Quem afirma Amit Goswami, Amit Goswami, aí está na língua, né, do próprio cientista, o nome dele, mas a transliteração é isso aqui, Amit Goswami, escritor do livro Deus Não Está Morto. Ele gerencia estudos que buscam conciliar ciência e espiritualidade. Mas para esse pós-doutor, ele é pós-doutorado em física quântica, não se trata do conceito popular de Deus, o poderoso imperador em um trono no céu, a distribuir curas, perdões, castigos e castigos. O Deus a que ele se refere pode ser chamado de consciência quântica, mas há quem prefira chamar também de campo quântico ou campo acástico, certo? Bem, tudo isso eu já li, não vou me deter nessas palavras, porque o tempo não vai dar. Mas, quem quiser mais informações em particular, eu posso mandar por escrito, ou mandar um vídeo específico diretamente para a pessoa, tá bom? Mas vamos em frente para a gente ver como realmente os dias atuais a coisa é séria e os pastores têm que se preparar.
Bem, a palavra espírito, agora eu vou trazer aqui a palavra espírito, é aí onde eu mostro que eu discordo de algumas teorias, né? E fico com a Bíblia para mim. A Bíblia é quem traz a definição máxima tanto de Deus como também do espírito, certo? E da matéria também. A palavra espírito, conforme a filosofia e em diversas ciências, pode ser a parte material do ser humano que lhe dá vida e consciência. Essa é uma visão da filosofia e algumas ciências. É a energia vital que se manifesta no corpo físico, é uma visão da física, né? Essa aqui. A personalidade e a consciência, uma visão um tanto quanto da psicologia, também da filosofia, por que não dizer, né? E uma entidade incorpórea como um demônio ou uma divindade. As religiões, né, uma grande maioria das religiões assim pensam. E um ser imaginário como um fantasma, crenças populares. Então, essas características que eu passei aí são, na verdade, o que as pessoas pensam, né? Diversas pessoas pensam sobre o espírito. Vamos em frente. Bem, nós vimos aqui, no início eu coloquei aquele texto de João 4:24 que diz assim: Deus é espírito, certo? Foi isso, foi o que Jesus disse. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E eu trouxe aí várias nuances, vários raciocínios sobre o que é o espírito, né? Mas eu já li vários livros, fora ainda esses três, né? Eu tenho esses três livros aqui para, se alguém quiser, eu mando qualquer um desses três. Você está vendo aí, né? O Jesus quântico, o Jesus cósmico, né? E aqui é, a teoria quântica, né? E as implicações da teologia. Aqui também ainda sobre a quântica, né? O Deus quântico, né? Então, é, tudo isso são livros extensos, com 200 e poucas páginas, livros que têm um volume precioso. E, realmente, cita também textos da Bíblia e procura ajustar esses textos da Bíblia com a ciência quântica, com a questão dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons, das partículas invisíveis, hoje com os aceleradores de partículas, que são máquinas gigantescas, né, em que a matéria é fragmentada em partículas invisíveis, até mesmo a microscópio, fica circulando ali e, pela ação dessas partículas, o acelerador classifica algumas partículas, certo? Então, isso é o avanço da ciência no momento atual, né? Então, eu coloquei aí, já li vários livros sobre Deus e a ciência quântica, porém, continuo crendo em Deus da forma que a Bíblia revela. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente diz assim, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E quando nós falamos em onipresença, um cientista quântico, se preze, ele vai dizer, não, isso aí é moleza. Existem partículas que são onipresentes. Tudo que existe ao nosso redor e nós mesmos somos feitos de partículas. Então, as partículas pequenas, né, e até menores do que os átomos, os prótons, os elétrons, os nêutrons, né, essas partículas elas são onipresentes em todo o universo. Agora é onde eu vou fazer o ponto de separação. Fazer um ponto de separação para mostrar porque creio ainda no que a Bíblia diz, muito embora gosto muito de pesquisar, sim, a ciência quântica e até reconhecer que Paulo falou algumas coisas sobre isso. Mas, claro que Paulo não era cientista quântico, nesse tempo nem existia o conhecimento da ciência quântica.
Mas Paulo, inspirado por Deus, ele disse essas coisas que eu falei aqui em momentos atrás, que aquilo que a gente vê com os nossos olhos não é feito daquilo que nós estamos vendo, certo? E a ciência quântica afirma isso. Então, mas agora vem aqui aquela separação que eu faço, né, do conceito de Deus, Deus bíblico, do Deus que os teólogos ensinam e o Deus que a ciência quântica ensina. Primeiro, vou fazer a separação agora. Lá no início, no Gênesis, diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós teólogos, todos nós, acreditamos que aquele princípio que está lá, né, na tão famosa frase hebraica que eu de vez em quando recito aí no curso de alfabetização em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim vetzaretz, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós concordamos, na maioria, de que esse princípio é quando não existia o tempo cronológico e Deus, que é um ser atemporal, espiritual e não é matéria, e pelas conotações bíblicas, o espírito não é matéria, certo? Ele pode até se materializar, mas o espírito não é matéria, certo? Então, Deus, esse Deus, criador dos céus e da terra, conforme a Bíblia diz, ele que pertence, para os gregos existem dois tempos, né? O tempo cronológico e o tempo kairos. O tempo kairos é de Deus, é o tempo de Deus, que está fora do tempo cronológico, muito embora ele entra também no tempo cronológico, que foi ele quem criou, né? Então, mas antes não existia o cronos, existia o kairos, certo? O tempo de Deus, que é de eternidade a eternidade. Então, no momento desse tempo kairos, e nós não sabemos especificar esse momento, que nós não temos a mensuração do tempo kairos, tempo de Deus, kairos, certo? Ele criou todas as coisas, ou seja, criou o tempo cronológico que ainda não existia, que pertence a esse universo no qual nós existimos. Eu agora, para você entender, mais ou menos, eu sei que é muito profundo, mas eu acredito que dá para você entender com essas explicações. Então, Deus, de eternidade a eternidade, um ser atemporal, o espírito eterno, conforme disse Langston, criou todas as coisas e as mantém. Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, foi ali o princípio onde foi criado esse universo ao qual nós pertencemos. Um dos problemas que não vai bater bem direitinho da ciência quântica com a Bíblia é que a ciência quântica se atém à matéria. Ela tenta fazer essa transição entre a matéria e o espírito, mostrando que, na verdade, o espírito seria essa energia, né? Seria essa energia. Mas isso, teologicamente, para nós que estudamos a palavra de Deus, ainda não tem como encaixar bem direitinho, muito embora tenha muita aparência do que eles dizem, daquilo que eles dizem, mas não tem porque há essa separação. Nós pertencemos à matéria e a ciência quântica estuda a matéria em seus mínimos detalhes e em partículas invisíveis, né, até mesmo ao microscópio. Então, isso é a ciência quântica, mas a ciência quântica não estuda somente isso. Ela é bem mais abrangente, eu já li muito sobre esse assunto, sou um autodidata nessas questões, mas também já existe a medicina quântica, que está ajudando a muita gente a se recuperar de algumas enfermidades. Bem, mas a realidade é que eu não estou aqui para dizer
desacreditar os cientistas, nada disso. Nem estou aqui para dizer, olha, a Bíblia não concorda com a ciência. Existe muita coisa na Bíblia que a ciência agora está descobrindo, e agora a ciência quer provar, através da quântica, que Deus existe, e já tem cientistas afirmando isso com todas as letras. Tá bom? Então, eu quero chamar a sua atenção agora para finalizar esse vídeo. Você que é pregador, pastor, líder, eu coloquei aqui nesta tela Deus e o conceito. Eu já falei aqui sobre o conceito bíblico e o conceito quântico, né? Agora, veja os conceitos das religiões a respeito de Deus. Olha, cada uma dessas religiões crê em Deus e tem um conceito diferenciado de quem é Deus. Certo? Você leia com calma, né? Se for necessário, repita o vídeo quantas vezes você quiser. Mas uma coisa é certa: Deus é o Espírito eterno. E em seu santo amor criou e faz a manutenção de todas as coisas. Esse conceito do teólogo Langston é muito bíblico e eu gosto muito dele. Então, Deus é o Espírito eterno. Então, não se impressione, principalmente você que às vezes é um cristão leigo, chega alguém, bate palma na sua porta e vem trazer um Deus segundo o que enxerga a sua religião. Eu quero dizer para você que devemos crer no Deus da Bíblia. E não tem problema nenhum se os cientistas disserem, olha, a gente pode provar que Deus, pela ciência quântica, que Deus existe. Amém, que prove. Né? Mas o Deus da Bíblia é aquele que comanda o meu coração. É aquele que comanda a minha mente. É aquele que me fez, o seu filho, que me fez crer na eternidade, é aquele que me fez crer e que um dia o Senhor Jesus Cristo, que já esteve nessa terra, voltará e levará a sua igreja para si. Esse é o Deus que eu creio. Espero que você creia também assim. E quero dizer para você que eu continuo, vou repetir agora, né, o meu conceito bíblico-teológico, conforme dizia o teólogo Langston, que define Deus assim: Espírito pessoal, perfeitamente bom, em que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. E repetindo João 4:24, Jesus Cristo foi claro em dizer: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. Bem, meus queridos, aí está, né? Essa é a postura minha, do pastor José Rodrigues, moderador do canal A Voz da Bíblia Sagrada, e quero dizer às pessoas da ciência quântica que eu não critico vocês, pelo contrário, eu valorizo muito e estudo, né? Estudo ciência, sou um autodidata, eu não sou cientista, não sou formado na faculdade de ciências, porém, eu gosto muito de ciência e estudo. E continuo crendo, talvez, nesse Deus que vocês creem, de forma diferenciada, e pode até chegar lá no futuro a alguém entender que é o mesmo Deus que nós cremos, conforme a Bíblia, mas eu prefiro crer conforme os ditames da Bíblia. Deus abençoe a todos, até a próxima. Acredito que esse vídeo vai contribuir muito para cristãos leigos e também até para cristãos que são teólogos e pregadores, para entender que estamos no momento em que a ciência já se multiplicou, essa profecia já está se cumprindo, né? A ciência já se multiplicou e há muita coisa para se saber. Deus abençoe e até a próxima.